Esse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, bancada da Sport TV, destacando o triunfo do Bahia pela Libertadores da América. Além disso, vamos trazer também desabafo de Hélio José para completar a Tencine, que resolveu dar real em um trecho interessante da coletiva, quando ele falou sobre valores, contratação e investimentos do Grupo City. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Para Bahia. Com a gente. Fala, nação tricolor, um bom dia pra vocês que segue a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um Plantando Bara, mas antes disso, mais uma vez, obrigado a cada um de vocês pelos 77 mil inscritos para completar Gol Case, gente, aniversário 10 anos e com muita promoção, se presenteie, se permita, chega junto, clique no link que tá no primeiro comentário também na descrição do vídeo, é simples, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que você está vendo aí, que você vai ter acesso direto ao site da Gol Case, e tem também a página especial Gol Case com produtos licenciados, licenciamento oficial do Bahia, muita coisa boa, gente, essa garrafa aqui me acompanha todo dia, o dia todo, como se diz, vale cada centavo, é uma garrafa térmica de verdade, capa de celular, não tem igual, é um custo-benefício extraordinário, 2 por 25, 2 por 90, então tá sendo cada uma com cupom por menos de R$ 25, várias estampas, várias possibilidades, licenciada também para completar esse copo térmico aqui, gente, vale cada centavo, compre, você vai ter certeza que vale realmente cada centavo. Então aqui os produtos, esse copo aqui térmico tem promoção, aproveitem, tá? R$ 79,90 aqui, metade do preço e com o cupom fica o menor valor ainda. Essa mochila executiva Slim do Bahia tá top de linha, inclusive você pode personalizar. Tem outras capas também com opções, muita coisa legal, essas garrafas também, então chega junto aí. Não se esqueça, se presenteie, se permita, aproveite aí essas promoções incríveis da Golcase e, claro, use o cupom Bara Bahia. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo, claro, né? O que é motivo de orgulho para a gente. Bahia é líder do tal, como dito, né, como vinham dizendo, grupo da morte, e a gente está vivendo, bens a Deus, né, para ter o nosso tricolor de aço aqui na Libertadores da América, e está aqui, gente, nosso esquadrão, no seu grupo, o tal do grupo da morte, que diziam, né, diziam que era grupo da morte, mas pelo visto está aqui o Bahia, mostrando que tem qualidade, e está aqui, gente, em 3 jogos venceu 2, empatou 1, o Bahia está aqui com 7 pontos, líder seguido de Inter com 5, Atlético Nacional com 3 e Nacional do Uruguai com 1 ponto. Próxima rodada está aqui, Bahia mais uma vez em casa, dia 7 de maio enfrenta a equipe do Nacional na quarta às 19 horas, e Atlético Nacional Internacional, ou seja, o Bahia vencendo aqui chega a 10 e pode dar um grande passo rumo às oitavas de final, fazendo história na Libertadores da América. Falar em fazer história, jogador que fez sua história, foi muito importante, gol custa caro e está aqui, gente, nesse trecho aqui, no canal do Puco, houve esse registro, de certo modo, de um desabafo de Hélio José. Vamos trazer aqui para depois de comentar um pouco mais, tá aí. Tá mais leve? Cara, é normal, atacante, a torcida sempre vai existir a cobrança, né? Sempre vai ter pressão. E comigo não vai ser diferente. Eu acho que quando tu faz gol, tu é o melhor, e quando não faz é o pior, e assim vai, cara. Acho que, como eu falei, eu tenho a cabeça muito boa, muito tranquila. Acho que a pressão e a cobrança, as críticas faz parte, né, do nosso, nosso esporte, futebol, é muito apaixonante, a torcida vive disso, né? Mas eu tô tranquilo, cabeça tranquila, é continuar trabalhando dia a dia para que eu possa. Tá aí, gente. Forma elegante, tranquila, né? E é isso mesmo. A verdade é essa. Ainda mais atacante centroavante que vive de gol, agora convenhamos também, né? Ele pode cada vez mais evoluir. Golaço, né? Um gol de quem sabe fazer gol, um time perfeito de centroavante. Esse time dele para chutar fez toda a diferença. Parabéns ao Hélio José. O desabafo foi na medida certa ali, né? Quando não faz gol é o pior, quando faz é o melhor. Ele tá tranquilo, de fato, um jogador experiente e que ele evolua cada vez mais e garantiu pra gente aí 3 pontos valiosos nessa partida diante da equipe do Atlético Nacional. Sobre isso, vamos trazer também Ceni, que inclusive falou outras questões, inclusive sobre investimento e por aí vai. Vamos trazer aqui, gente, esse trecho bem interessante da coletiva do treinador Rogério Ceni. Tá aí, vamos ver. Eu compreendo isso, é completamente compreensível, às vezes o torcedor, esse cara não... O problema é que o futebol não é assim, esse cara não serve depois de 5, 6, 8 jogos. Ele vai ter que dar resposta, porque não é assim, a vida não é assim. Aqui nós não trabalhamos assim, não serviu, então durante esses 10 jogos, um mês você não está bem, então você dá licença, vai embora, nós vamos trazer um outro. Aqui as pessoas, por mais que as pessoas ainda tentem colocar o negócio do Grupo City, que pode contratar o jogador. Vocês acham mesmo que se o Grupo City pudesse contratar o jogador que quisesse para cá, ele traria outros jogadores ou não? O que vocês acham? Não sei. Então, assim, existe um orçamento que é respeitado. Nós não faturamos 1 bi.
por ano. Nós temos um faturamento do qual todos aqui respeitam, ninguém vai fazer loucura e trabalha em cima desse orçamento. Agora, um jogador pode não estar bem durante um jogo, 5 jogos, não fazer gol durante 10 jogos, mas ele é parte do elenco. Então, nós tentamos trabalhar para que, em algum momento, ele dê uma resposta, faça um gol importante, como é o caso de hoje, e através da confiança, porque o William é talentoso, nós sabemos que ele é. Então, através da confiança, que ele também queira cada vez mais tentar trabalhar, tentar evoluir na parte física. O Lúcio, talvez viva um momento um pouco mais abaixo do que ele viveu no ano passado e no começo desse ano. Mas ele é um jogador importante para a gente. Então, assim, por mais que haja uma crítica, como a todos, quando ganha o jogo é normal, todo mundo, o William já passa a ser genial e quando perde, não está no momento bom. Para a gente é diferente, que trabalha diretamente com esses caras. Nós dependemos, são esses 20 e tantos jogadores que vão levar o Bahia aonde for, aonde a gente quiser chegar esse ano, ou ao menos até o meio do ano, são esses caras que vão conseguir. E a gente não pode desacreditar. Você pode entender que o cara estava vivendo um momento ruim. E às vezes colocá-lo dentro de campo vai dar a oportunidade para que ele reverta esse momento. Tá aí, gente. Fora David Duarte, né? Que para mim é um grande exemplo também. Mas é isso, né? O elenco é curto, eu acho que o elenco do Bahia acaba sendo muito enxuto para a maratona de jogos, mas eu já vim falando há algum tempo sobre isso. Existe orçamento, eu já tinha comentado como informação sobre isso. Existe orçamento, o orçamento tem que ser seguido e não existe isso de dinheiro infinito, não. Agora é continuar acertando em contratações e tentar repor as peças em meio do ano aí. A gente precisa reforçar o elenco para conseguir aguentar o restante da temporada. Para completar, vou trazer aqui, gente, troca de passe, uma análise bem interessante, destacando o triunfo importantíssimo do nosso tricolor de aço. Tá aqui, vamos ver. Olha só, deixa eu mostrar para vocês os melhores momentos de Bahia e Atlético Nacional, lá na Fonte Nova, em Salvador. O Bahia conseguiu uma vitória importantíssima, 1-0, e se colocou aí na frente do grupo para se classificar à próxima fase, né? A questão é que o Bahia vai ter 2 jogos dos 3 que vai fazer no retorno dessa fase de grupos, longe de Salvador. Ainda assim, o Mansur, Praz, amigos do Troca, achei que o Bahia fez um jogo abaixo, achei que o Bahia caiu um pouco de produção também nos últimos jogos. A gente tem falado isso de outros times, né? Eu não sei se o momento é por causa da sequência de jogos, os times não estão mais tão frescos, como o Abel Ferreira, por exemplo, gosta de dizer, se tem a ver ou se é uma oscilação apenas normal. Primeiro eu queria saber de vocês, se vocês concordam que o Bahia jogou menos do que vinha jogando na temporada, ou se vocês discordam e acham que é apenas uma oscilação natural. Eu acho que tem 2 pontos, não sei se o Prazo concorda. Acho que o Bahia é um time que se coloca muito bem em posição para atacar, ocupa o campo de ataque, coloca 5 homens atacando a linha defensiva adversária, coisa que, aliás, o Atlético Nacional também fazia no jogo de hoje. É um jogo de 2 times com propostas nesse aspecto, em termos de desenho ofensivo parecidas, mas ele, em muitos jogos, tem uma dificuldade nos últimos metros de campo, tomar a melhor decisão, de transformar essa ocupação do campo adversário numa finalização clara. Às vezes isso custa muito ao Bahia. Custa mais ele criar essa situação clara do que ele, às vezes, sofrer um gol na sua própria área. Aí o lance que decide o jogo e o movimento que é o do Caio Alexandre, quando ele se aproxima, o Tecílio sai da marcação dele e libera o espaço onde o William José recebe para fazer o gol. A finalização do William Muito José boa é qualquer coisa, né? Agora, Olha o passe também. Ó. Deu uma sorte que a bola raspa na bunda ali do jogador do Atlético Nacional e fica a feição para ele fazer a virada e a batida. Só um ponto do que você perguntou. Por outro lado, eu acho que tem um olhar um pouco rigoroso. Esse jogo era muito difícil. Esse grupo, todos os jogos são muito duros. Enfrentar o Atlético Nacional não é simples. O jogo ele exige muito fisicamente, tecnicamente. Achei, o time que também vai pro jogo. Achei, inclusive, que o próprio Atlético Nacional jogou menos hoje do que jogou contra o Inter. Os dois times permitiram menos chance um ao outro. O Atlético, na parte final do jogo já, depois do Bahia fazer o gol, fazendo a sua saída com 3 homens, adiantando os 2 laterais, conseguia inverter a bola de um lado ao outro. O Bahia tinha alguma dificuldade de defender a largura do campo. Aí surge esse lance, né? Que o árbitro marca a falta. Eu entendo como falta, né? Eu entendo como falta, mas acho que também não seria um escândalo a não marcação. Na Premier League esse lance não é marcado, né, Praça? Ou é? Ah, não, é outro futebol, né? Eu acho que porque não há um empurrão assim. Mas é o suficiente para tirar o tempo de bola do defensor. Mas ele é sutil, né? Não é aquele lance escancarado, né? Eu acho que se é no futebol inglês, esse lance não seria marcado a falta. Tem a impressão. Ele acaba com a carga nas costas dele, mesmo não sendo assintosa, ele acaba dando um passo à frente e ele perde a possibilidade de disputar a bola no tempo certo. O que você acha, Price? Primeiro sobre o lance, depois sobre o que eu perguntei. Cara, uma das coisas que eu mais odeio falar é arbitragem, né? E ultimamente tá tendo muito assunto, né? Então, assim, cara, dentro dos erros que a gente tá tendo aqui no Brasil, das discussões dentro do Brasil, isso para mim passa batido. Eu concordo que aqui, muitas vezes, a gente fala do jogador, que o jogador brasileiro simula muito, sei o quê, mas simula porque ele foi educado, e ele é educado assim. É uma arbitragem muito permissiva. Então, se a arbitragem permite, eu vou simular. Se a arbitragem não inibe, eu vou simular. Sim. Se eu posso levar vantagem. Então, assim, eu acho que é normal. Em relação ao Bahia, o Bahia, o Rogério vem rodando bastante, né? Eu fiz o jogo Santos e Bahia, ele rodou. Bahia e Ceará, que o Bahia ganhou nos últimos minutos com um gol de pênalti do Everton Ribeiro. Ele rodou também, principalmente o pessoal do meio campo, o Juba também. Assim, eu gosto muito do time do Bahia, até por ideia de jogo.
Ele tem 2 laterais que apoiam muito, 2 volantes que são volantes modernos, que têm qualidade para jogar. O Everton Ribeiro no meio, tem atacante de velocidade, tem um atacante que é um 9, mas não é um 9, que a gente fala assim, não é um 9-9. É que a gente criou o estereótipo do 9, o cara alto, fraco. O cara alto, de bola aérea, de área. E eu gosto porque tu gera muita movimentação, tu não referencia a marcação. Só que eu acho que essa oscilação e essas dificuldades, como ele teve contra o Mirassol em casa, como ele teve contra o Ceará, como teve hoje, apesar de que vocês falaram, é o grupo mais forte, é o grupo mais equilibrado, né? Vai ter um Inter e Bahia no Beira-Rio, que vai ser um jogo, um baita jogo. Eu acho que é uma oscilação, não sei, não digo oscilação, mas são dificuldades e obstáculos, acho que são normais. O Bahia, assim, outras equipes não, como o Grêmio tem ido mal, o Cruzeiro tem ido mal, o próprio Corinthians teve um período ali de resultados ruins, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Fluminense, teve um jogo complicado contra o Sport. Eu acho que o Bahia está dentro de pelo menos entendendo o calendário brasileiro, as dificuldades de lesão, de gestão de grupo, eu acho que o Bahia tá ok. Vamos saber de Rogério Ceni, então, se ele gostou do Bahia, quais as observações que o treinador do Tricolor tem para fazer depois dessa vitória que é super importante contra o Atlético Nacional. Rogério Ceni fala no Troca de Passes. Eu fico feliz, boa noite, eu fico feliz pela maneira como nós competimos no dia de hoje, como criamos, jogamos, uma equipe muito boa do outro lado. Se justifica toda a dificuldade do jogo para mim, talvez, assim como o Internacional, as 2 melhores equipes que nós enfrentamos aqui no ano, e trouxe muita dificuldade para a gente, e deve trazer muito mais no jogo de volta na Colômbia. Agora, fizemos um bom jogo, acho que arriscamos bastante, encontramos muito passe entre linhas, apesar de ser um time até fisicamente mais forte que o nosso, notadamente mais descansado do que o nosso. Eu acho que ninguém baixou, todo mundo lutou, até quando teve energia. E eu acho que foi difícil, mas de maneira merecida. Eu acho que traz um orgulho gigantesco para o torcedor. E o orgulho, ressaltar o orgulho da dedicação de todos nesses 96 minutos de jogo que existiu. Acho que nós ainda estamos, infelizmente, muito longe da classificação. Não acho, pela experiência, que na próxima rodada acontecerá, mas acho que nós temos novamente a possibilidade de fazer um grande jogo aqui contra outro time muito tradicional e que acabou de jogar, né? Acho que todos assistiram, eu assisti ao menos contra o Internacional, e é um time que vai trazer muita dificuldade também, como no jogo de hoje. Então nós temos que tentar chegar aos 10 pontos aqui, e mesmo assim talvez precisemos, aí sim, sofrer muito, porque serão 2 jogos fora de casa que vão trazer muita dificuldade, e nós sabemos que infelizmente nós temos que evoluir nos jogos fora de casa. Mas viver o momento hoje, já daqui a 60 e poucas horas, a gente já tem um jogo até de um tamanho igual ou maior do que esse, mas comemorar também nessas 2, 3 horas antes de dormir, poder também estar alegre e feliz por aquilo que nós conquistamos no dia de hoje. Boa noite, Rogério. Foi um resultado, um jogo de paciência diante do adversário, como você disse, difícil. Eu acho que é um jogo de muita resiliência, paciência também, porque você pega, por exemplo, a saída de bola deles, que é uma saída de bola que nós trabalhamos muito em cima disso ontem, porque é uma saída de bola um pouco diferente dos padrões que a gente encontra, mesmo nós não tínhamos encontrado essa saída de jogo no Brasil, e a gente vê que o torcedor vê com aquela ansiedade do jogador saltar para ir no goleiro toda hora, e aquilo é o que faz você sofrer a chegada do adversário. Então, assim, nas vezes que nós nos comportamos bem diante daquilo que nós treinamos e tivemos resiliência para isso, porque o torcedor ele é completamente compreensível, ele quer que você ataque logo, né? Eu acho que ali foi o segredo de muita recuperação de bola, de quebrar um pouco o ritmo de jogo do Atlético Nacional. Mesmo assim, um time que consegue achar soluções. Não tínhamos, eu ao menos acho que não tinha enfrentado um time que tivesse encontrado tantas soluções para nos atacar, apesar de não ter tido tantas oportunidades claras de gol, mas para controlar o jogo, muita qualidade individual e muita qualidade de conjunto. Eu achei o jogo extremamente difícil, extremamente competitivo na noite de hoje. Isso é verdade, o jogo foi realmente difícil, competitivo, é o grupo, como a gente estava dizendo aqui, o grupo mais equilibrado, e a gente estava conversando aqui também, inclusive, durante a entrevista do Rogério, falando sobre o grupo, né, como ele promete ser duro para as próximas rodadas, porque tá a classificação, não tá errada a classificação, tá? Vamos atualizar a classificação, vamos tirar. O Bahia chegou a 7 pontos nesse momento, né? Então a classificação tem o Bahia com 7, o Internacional com 5. E os 2 times brasileiros vão fazer 2 jogos fora de casa, dos 3 que restam nessa fase de grupos, né? E como são adversários fortes, o Nacional mais tradicional, talvez seja o menos forte, né? O Nacional do Uruguai. Você viu como foi pro Inter conseguir um empate no Beira-Rio. Exatamente o que eu ia dizer. O adversário teoricamente mais fraco do grupo foi ao Beira-Rio e empatou com o Internacional em 3-3. Então vai ser um pega pra capar aí, né? E apesar dos 2 terem 2 jogos fora e 1 em casa, eu acho que a tabela do Bahia é mais vantajosa, porque o Bahia já tá na frente do Inter com 2 pontos. O Bahia joga agora em casa e depois 2 fora. O Inter joga 2 fora e a última em casa, só que a última rodada, né?
a depender do que acontecer até lá, O Bahia vai exercer essa vantagem se ele conseguir ganhar do Nacional. Ele vai a 10 pontos. Ele vai a 10 pontos, o Nacional já não alcança mais o Bahia. Inter e Atlético Nacional, possivelmente, se o Inter conseguir pelo menos empatar, o Atlético Nacional, no máximo, chega aos 10 pontos do Bahia. A situação do Bahia fica muito encaminhada com essa vitória. E seria uma combinação, não está classificado, Quase impossível. mas fica uma combinação rara para tirar a classificação do Bahia. E se a gente tiver 2 vitórias brasileiras na próxima rodada, aí a situação para classificar os 2 brasileiros fica boa. É isso, tá? Então a classificação atualizada para vocês, né? Bahia 7, Inter 5, Atlético Nacional 3, Nacional do Uruguai 1. Tá aí, gente. Que bom, né? Que bom, que privilégio pra gente. Nosso Bahia liderando, né? Corrigir em tempo ali. Que bom, né? Corrigir em tempo. O jogo não foi fácil. Aí não pode perder de vista que é um adversário qualificado, mas o Bahia foi muito resiliente, muito maduro. O Bahia é um time extremamente maduro na Libertadores. E a gente vê isso desde o início, desde a fase preliminar. E foi importante até disputar a fase preliminar. Vejam vocês como tudo faz parte de um combo de amadurecimento. Então, parabéns ao Bahia. A gente, como torcedor, tem que festejar assim esse momento. É um Bahia que jogou em alto nível, com muita maturidade, com muito poder de competitividade. Então, estamos aí merecidamente liderando, que assim seja, que a gente siga nesse rumo aí e faça uma temporada histórica. Para completar ali, claro, o Felipe ali até falou um pouco errado ali no começo, mas depois Mansur corrigiu ele e não foi um jogo ruim do Bahia, não. Foi um jogo equilibrado e um jogo que foi de acordo com o contexto de Libertadores. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. A hora da gente chegar aos 80 mil inscritos, aproveita essa promoção da Golcase. Tamo juntos, saudações de colores e até a próxima.